Você deve saber disso sobre o seu amor. Então, vamos aos fatos. O que eu vou abrir na mesa para você vai te dar a oportunidade de entender algumas coisas que acontecem, de encaixar algumas peças aí que andam meio soltas na sua relação ou dentro do que você pretende viver com quem gosta. Então, vem comigo. Ó, baralho cigano, para a gente começar o nosso jogo, traz a carta do caminho, a carta do aviso e a carta dos rios, que fala sobre paz. Ou seja, então o baralho está mostrando que é um caminho que vale a pena ser vivido, independente das turbulências, dos desentendimentos, de afastamento. Agora é um caminho de paz para se viver. Os sentimentos fluem aqui para você, tá? Então você deve saber que o caminho é correto, que a direção está certa para você. Vem a carta do aviso no baralho, que é para enfatizar que você não está errando na sua trajetória, não. Tem esse caminho para se percorrer, tem paz para ser alcançado, os sentimentos fluem por aqui. Então essa é aqui a nossa primeira ideia. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho do que esse baralho cigano aqui tem a nos dizer. Então, no monte onde nós pegamos a carta de fundo dos caminhos, vem a estrela trazendo a sorte e as ervas representando o jardim, com essas três cartas. Então, dentro desse caminho que você está procurando percorrer com quem você gosta, a sorte te acompanha. Essa carta fala de uma ligação espiritual que você tem com a pessoa amada. Então isso daqui pode mesmo falar sobre uma situação predestinada, um caminho abençoado pela força espiritual da estrela, e a carta das ervas, representando o jardim, plantio e colheita, frutos para serem então colhidos, uma ideia de vida longa, de uma longa jornada que pode ser experimentada a dois. Ou seja, você realmente não está errando na sua escolha de vida, no que você pretende viver com alguém. Agora a gente vai desdobrar o monte da carta do aviso para você, que veio enfatizar que o caminho está certo. Isso é muito importante para você saber que a direção é essa e saber passar pelas coisas que estão acontecendo, tá? Por quê? É assim mesmo, né? Muitas vezes, testes da vida que nós experimentamos e a gente tem que saber superar. Ó, acompanhando a carta do aviso, você teve a árvore, que fala sobre o compartilhar, dar e receber. A carta das árvores aqui na escola brasileira do baralho cigano, do baralho Lenormand. Então é uma carta que fala sobre o progresso, carta de Oxóssi, fartura, nada faltando, o provedor. Então não falta amor, não falta sentimento. E tem aqui a carta da casa, que fala sobre um equilíbrio interno que você pode encontrar, que você pode sim viver com quem você ama. Essa carta fala também de um sentimento familiar, das afinidades que você tem com quem você gosta. Então aqui você está tendo muita confirmação até o momento de caminho correto. Então é saber passar. Vamos lembrar, muitas vezes somos testados dentro das situações que desejamos viver. A vida nos permite saber se nós realmente queremos, ou algumas vezes se as coisas são fogo de palha, se é um sentimento verdadeiro ou se é só uma questão de orgulho ferido, né, de a gente precisar da atenção do outro onde fomos rejeitados. É diante desse tipo de teste que você está, para que você descubra a sua verdade interna em relação a quem você ama, para você ter essa constatação, sentir que realmente vale a pena e trabalhar a ideia de permanência para a vida. Ó, agora aprofundando o monte, no qual a carta de fundo foi a carta dos rios, que fala da fluidez dos sentimentos, que fala de um sentimento de paz a ser experimentado aqui entre você e quem você gosta, certo? A chuva, que fala de uma felicidade como um estado de alma. Então é esse reforço que nós já vimos de uma ligação de alma no caminho com a estrela. A chuva traz algo de muito puro entre vocês, tá? Então isso daqui não é desprezado, não passa despercebido por quem você gosta, não. Mas, olha que importante, a carta que fechou aqui o nosso mosaico aberto das cartas, né, pelo baralho cigano, e te ajuda a compreender mais do momento, a carta dos ventos, que fala sobre situações difíceis, passageiras, onde a gente fica sem perspectiva, uma angústia que é gerada, a gente não tem a clareza para alcançar o entendimento dos caminhos, né? É um cenário de tempestade, não dá para você ver muito além.
Então a gente fica ali num processo de ansiedade, passando por algumas situações difíceis, mas é a carta dos ventos, eles passam, nuvens são passageiras, tá? Então saiba passar por este momento e mais, não tome decisões agora, porque você corre o risco de chegar a conclusões erradas, porque falta clareza. Então, tá rolando uma tempestade lá fora, qual que é a sugestão para você? Se recolher e esperar passar, sabendo que tem muito de bom para ser experimentado. Então, cuidado, de repente se você está naquele limite, quer saber, hoje vai ou racha, hoje eu vou chutar o pau da barraca e eu tô cansando dessa situação, eu vou apostar tudo, ou vai funcionar ou não vai, é hoje que eu resolvo. Não, o baralho não te recomenda agir por esse caminho, porque isso é a ansiedade passando à frente e te levando a, te induzindo ao erro, melhor dizendo. Então toma muito cuidado, tá? Vamos colocar aqui. Então assim, paciência e compreensão, né? É muito importante para você. A carta dos ventos, que vem trazer uma direção na sua vida aqui, é também a força de Ansan que se apresenta. Então tem movimento para acontecer, tem direção para se apresentar, hora de manter a calma, tá? Então procura trazer exatamente esse conceito para a sua vida. Hora de respirar, deixar passar um pouquinho, não é hora de achar que você tem que resolver as coisas, não. Olha que coisa forte, gente, como é que são os nossos oráculos, né? Porque nós tivemos já a estrela no baralho cigano, que é a carta que mostra a sorte te acompanhando, né? A estrela que veio ao lado do caminho, mostrando uma situação que pode ser de predestinação, sabe? Escrito nas estrelas mesmo, é esse caminho abençoado. E você tem a estrela no tarô também, te reforçando essa mensagem. Então, é o espaço para sonhar e realizar. São todas as perspectivas que podem ser mantidas, porque a estrela no tarô é o arcano da esperança, tá? Mas note que quando a gente fala em esperança, quando a gente vê a estrela que brilha lá na frente, isso mostra um caminho não pronto para ser vivido, mas sendo preparado, tá? Então, se você está diante de um caminho que está sendo preparado para você, né, é saber viver cada coisa no seu tempo. Cuidado com a ideia de ficar pensando em agilizar, querer só para hoje. A vida é no tempo da própria vida. Raramente é no nosso tempo, na hora que nós queremos. Então, a gente saber se ajustar, né, às forças universais que nos amparam, nos dá um alinhamento mais favorável com os astros para a gente ter mais dos nossos caminhos de felicidade, sem afobação, sem pressa, sem ansiedade, tá? Então, ó, aqui você pode colocar uma afirmação comigo, nesse momento, no arcano da estrela. Eu vibro na esperança, tá? Porque é o arcano da esperança, é o arcano que mostra, ó, é por aí, tá certo, você tem aqui proteção espiritual para viver o que você deseja, mas é um caminho sendo preparado. O arcano da estrela no tarô realmente traz essa vibração de futuro, sabe? Então, cuidado. De repente é aquele negócio, é uma situação de muito acréscimo para a vida, tanto para você quanto para a pessoa amada, mas momentos diferentes de cada um. Talvez uma disponibilidade sua agora maior para se viver o que se quer do que da outra pessoa. Talvez a outra pessoa com problemas, com dificuldades, tá? Aliás, eu vou te deixar saber sobre isso, qual é o momento, né, dele ou dela aí para você. E olha que interessante, aqui, como arcanos maiores acompanhando a sua estrela no tarô, rei e rainha, um casal que se apresenta aqui. O tarô falando de vocês dois, tá? Com características diferentes, porque naipes diferentes, cada um na sua vibração, rei de copas, rainha de espadas. E note que neste momento, os arcanos não estão se olhando, né? Então, ou seja, não é o melhor momento de fato para vocês se entenderem. Então, você tem a resposta nessa hora de que não é a hora certa para chamar para conversar, para querer resolver, porque a energia não está conectando, mas o tarô mostra que vocês formam um casal, tá? Não se deve perder a esperança diante desse cenário, onde um vira as costas para os outros, situação de afastamento, tá? Questões passageiras, como nós já vimos aqui. Então, saber lidar com o momento. E falando em momento, eu te prometi, vou cumprir. Vamos dar uma observada aqui, para a gente ter o entendimento. Qual é o momento da pessoa amada? Isso está vindo representado pelo 8 de paus, 4 de paus e 3 de copas. Olha,
Com essas cartas de paus, a gente percebe a pessoa que está agora no momento que é mais de buscar as situações de trabalho para a vida, porque o naipe de paus que fala muito da nossa motivação, mas também o elemento fogo e um naipe que remete à questão espiritual e trabalho, né? Mão na massa, energia para fazer acontecer na vida. Então tem uma predominância desse naipe, né, em relação ao de copas, que vai apontar para sentimento. Então nós vemos que realmente, como eu falei, talvez você agora seja a pessoa mais disponível para viver o amor, para querer se resolver na relação, e a pessoa amada, aí, este é alguém em quem você pensa, está com uma necessidade maior voltada para trabalho, tá agora precisando movimentar. Na verdade é o 9 de paus que está aqui, se eu falei o 8 me perdoa, tá? É o 9 com o 4 de paus, então tem essa necessidade de movimentar essa energia, de aproveitar a oportunidade, de dar conta do que está se apresentando para viver profissionalmente, e aí estabilizar essa vibração profissional para depois viver o amor. Olha, esse 3 de copas são os sentimentos dele ou dela por você, mas é a pessoa que agora está mantendo isso daqui nos planos, tá? Ó, vieram 2 cartas de paus primeiro, a carta de copas mostrando esse sentimento foi a terceira, ou seja, realmente é a pessoa que está planejando certas situações ao seu lado, mas não é o melhor momento dele ou dela para estar aí. Então, é saber passar pelo momento, é encarar os testes da vida. Isso é oportunidade sua de aprender certas coisas, não desperdice lições de vida que você pode extrair agora, relacionado ao que você está vivendo. E tem caminho e vai dar tudo certo aqui, tem predestinação, vida longa, tá? A carta das ervas aqui fala sobre situações que trazem longevidade. Enfim, nós tivemos muitos elementos aqui que trazem essa visão. A nossa leitura foi para te ajudar, né, sobre o que você deve saber sobre o seu amor. Então eu acho que assim, o ponto principal disso tudo, você está no caminho certo ou caminho errado? É caminho certo. Saber lidar com as situações, saber deixar cada coisa para o seu tempo. E é isso. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder novidades do canal, próximas leituras, e a gente se vê. Então, até lá!